Cristo, amém? Essa gloriosa paz que só Jesus pode dar. O mundo vive em guerra, o mundo vive em aflição. Ainda que a gente olhe, né, para as pessoas e vendo as pessoas, né, nas ruas e encontrando com elas e na televisão, né, parece assim que elas estão tão bem, mas só parece, viu, irmãos? O mundo está gemendo, o mundo está gritando, o mundo está pedindo socorro. Hoje, antes de ler o texto, tá, irmãos? Nós vamos ler o texto já no Evangelho de João, no capítulo 1, mas eu quero compartilhar aqui uma coisa. Hoje eu tive um momento de alegria muito grande. São coisas que vão acontecendo, né, que trazem alegria para o nosso coração. Eu estive aqui pela manhã com o pastor Laci, com o Jair, a secretária, depois fui lá no centro para poder resolver uma coisa da igreja e vim para casa. Depois eu tive que voltar no centro, tomei um banho, né, e nem almocei e voltei lá no centro. E assim, ali na Rio Branco, eu encontrei, né, com a Jajá, que é irmã do pastor Laci, o Paulo, que é o cunhado dele, e a esposa, que é irmã do pastor Laci. Os três assim ali na Rio Branco. Já tinha um tempo que eu não os via. Então foi um momento assim de alegria, que eu gosto muito deles. Eu ficava muito feliz quando eles vinham aqui na igreja, né? Mas nós temos só momentos de alegria, irmãos, e que a gente deve aproveitar, né? É claro que nós somos felizes, como tem aquele corinho que diz, né? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Nós temos esta felicidade, mas nós ainda estamos no mundo, né? Apesar de sermos felizes com Jesus, nós estamos no mundo. Então, o tempo todo vem acontecendo coisas que abatem, que entristecem, né? E pode ficar despreocupado que isso está dentro daquilo que eu vou falar, né? E agora, aqui na igreja, mais cedo um pouco, eu recebi uma notícia triste. Quer dizer, eu tive um momento de alegria à tarde, e aí eu recebi uma notícia muito triste. O dono da fazenda, que às vezes eu durmo lá, eu conhecia todo mundo, os empregados, enfim, já falei sobre isso aqui. O irmão dele, de 52 anos, se enforcou. Ele tinha sumido todo, e aí o dono da fazenda, né, foi procurar. Ele estava com uma obra numa casa lá, e quando ele chegou, viu aquela cena, né, o irmão. Aí eu fico pensando, né, se qualquer pessoa, que mesmo que a gente nem nunca tivesse visto, nós víssemos numa condição dessa, imagina um irmão. Ele está lá arrasado, com certeza, a família também. Eu quero ver se eu consigo ir lá, porque é um momento que a gente precisa estar perto, né? Não vou no sepultamento, mas é um momento que a gente precisa estar perto. Palavras não adiantam, mas você está ali presente, né? Orando, fazendo alguma coisa. Então, irmãos,
Isto vai nos ajudar naquilo que nós vamos meditar um pouco da palavra do Senhor. Então vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 1. Nós vamos ler apenas os 14 primeiros versículos. É um texto que nós conhecemos, né, que fala que o Verbo se fez carne. E a palavra do Senhor diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. A luz verdadeira que ilumina a todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas não o receberam. Mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos nascidos não no sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou em nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de vontade. Só aí. Amém? Os irmãos, eu sei que vocês já leram isto, já ouviram mensagens, né, pregações, mas quando a gente lê, prestando bastante atenção nesse texto, o coração da gente é mexido. Mesmo que você já tenha lido, e se você ler novamente, alguma coisa vai acontecendo dentro do seu coração. E vai mostrando para nós, né, o quanto nós somos ingratos, o quanto nós precisamos melhorar. O quanto é duro o nosso coração, mostra para nós a dureza do nosso coração, porque isso aqui que nós lemos, o que aconteceu, o Verbo, né, a palavra é Jesus, e ele se fez carne. Quando diz assim que, né, tudo foi feito por ele, né, e se não fosse ele, nada teria sido feito. Então, o próprio Deus, porque nós sabemos da Trindade, né? Então, Jesus é Deus, amém? Esse Deus que criou tudo, que fez tudo, que chamou à existência tudo que nós conseguimos ver, essas maravilhas todas, né, que têm sido até destruídas por causa do próprio homem, por causa do pecado, porque a terra, ela foi criada perfeita. Você pode dizer amém? Perfeita. Não havia nada de errado com a criação, tudo era bom.
o próprio Deus foi dizendo, à medida que Ele foi chamando a existência, né, pelo poder da sua palavra, Ele mesmo, o texto mesmo lá de Gênesis diz, e viu Deus que era bom, era perfeito. Imagina um lugar, irmãos, não estou fugindo da mensagem nem do texto, mas imagina uma terra em que não existia espinhos, uma terra que não existia mosquito, essas coisas que incomodam, né? Moscas, pernilongos, não tinha nada disso. Era tudo perfeito, era tudo bom, porque Deus é perfeito e Ele jamais criaria algo imperfeito ou algo ruim, né? Só que com o pecado, aí essas coisas começaram a aparecer e hoje tanta destruição na terra, né? Tanta desolação na terra. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que esse Deus todo-poderoso, perfeito, que criou tudo com perfeição, Ele se fez carne. Acompanha comigo. Imagina Deus, o Criador de todas as coisas, perfeito, se fez carne. É essa carne aqui, ó, que se você apertar um pouco, vai doer. Se você tropeçar, vai torcer. Se vier uma gripe, vai ficar doente, vai dar febre. Essa carne que desde o momento que nós nascemos, ela vai envelhecendo. Desde o momento que nasce uma criança, ela já começa ali a envelhecer. Essa carne que vai deteriorando, Deus, Ele se fez carne e habitou no meio de nós, cheio de graça. Você consegue pensar numa perfeição em alguém que não tem defeito nenhum, porque Jesus não tinha defeito nenhum, Ele não tinha pecado, e não tem, né? E habitando numa carne como esta, nossa, sentindo fome, necessidades fisiológicas, necessidades físicas, sentindo sede e vivendo no meio de homens e mulheres terríveis, cheios de pecado. Você consegue imaginar isto, né? A perfeição no meio da imperfeição, a santidade no meio da impureza, no meio do pecado. Nós sabemos que somos pecadores e murmuradores e falhamos, erramos o tempo todo. É difícil a gente acertar, mas é muito fácil nós errarmos. Nós podemos até não cometer pecados que nós consideramos absurdos, e isso, quando nós falamos assim, isso parece até um alento, né, para poder nos ajudar. Não adultero, não sou um bêbado, não sou um drogado, nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém. Mas não é só isto. Nós ferimos uns aos outros, nós machucamos uns aos outros, nós magoamos uns aos outros. E Jesus, na sua perfeição, cheio de graça, numa carne como a nossa, habitou no meio de pessoas assim. E interessante, né, que ele mesmo disse, né, que quando estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei, né? Assim que ele falou. Então, nós cremos que ele está aqui, não podemos vê-lo, como ele foi visto antes, quando esteve aqui no mundo, numa carne assim. Nós não podemos
contemplar Jesus, mas Ele continua aqui conosco no meio de pecadores. Amém? Ele está aqui, Ele disse que estaria, Ele está aqui. Ele habita em nós através da pessoa do Espírito Santo, mas Ele está no meio de pecadores. Aí eu fico lendo esse texto e pensando nisso e meditando nisso. Quando alguém fala alguma coisa para você, quando alguém fala uma palavra que te ofende, ou te olha de um jeito diferente, que te magoa e entristece o seu coração, é muito ruim, não é? É muito ruim. Nós ficamos com aquilo, mesmo sabendo que temos que perdoar, e perdoamos, pelo menos eu entendo assim, mas a gente fica para baixo, nós ficamos abatidos e tristes e até choramos muitas vezes, né? Porque fomos magoados. Agora, imagina o quanto nós magoamos Jesus com os nossos erros. O quanto nós entristecemos Jesus com os nossos erros. Nós gostamos, o pastor Elaci acabou de falar que nós somos a igreja, não é ele a igreja, nem nós, nós somos a igreja, né? Jesus é o cabeça desse corpo, ele está no meio de nós, na igreja, né? No meio do seu povo, e o quanto que nós magoamos Jesus, e nesses momentos nós esquecemos disto. Quando nós fazemos coisas erradas, quando nós fazemos coisas que magoam Jesus, nós esquecemos disso. E nós não podemos esquecer que o tempo todo Ele está presente conosco. Seja na nossa casa, aonde nós vamos ou formos, no trabalho, aqui dentro da igreja, o quanto que nós entristecemos Jesus. Ele já sabia disso, e ainda assim Ele veio para nos dar uma oportunidade de vida, porque aqui diz que Ele era a vida, que Ele é a vida, para dar para nós a oportunidade, de vida. Você pode dizer amém? Irmãos, são coisas que nós precisamos refletir. E não somente num momento de culto como este, ou numa escola bíblica, quando alguém está falando sobre esse assunto. Não, é o tempo todo. O tempo todo onde nós estivermos, nós precisamos pensar e refletir nisto. Eu não tenho o direito de magoar Jesus. E se eu magoo você, eu estou magoando Jesus. Se eu ofendo você, eu estou ofendendo Jesus, porque Ele habita em você na pessoa do Espírito Santo. Amém? Os irmãos estão entendendo o que Deus está falando conosco? Então eu não tenho direito de, ainda que eu esteja correto em determinada situação, eu não tenho direito de magoar ninguém, porque eu vou estar magoando Jesus. E é por isso que eu tenho que ser prudente, eu tenho que tomar muito cuidado com as minhas palavras e muito cuidado com as minhas atitudes. E eu estava dando uma olhada lá, não vamos ler, lá em Gálatas, quando o apóstolo fala do fruto do Espírito,
E eu gosto sempre de lembrar, irmãos, eu sempre falo isso quando eu menciono do fruto, né? É que o dom, nós somos orientados a buscar os melhores. E mesmo assim é o Espírito que vai dar segundo a vontade dele. Amém? É assim que nós somos ensinados. Agora o fruto, ele obrigatoriamente ele está em nós. Porque o Espírito não habita em nós? Você pode dizer amém? Amém, irmãos? Então o fruto obrigatoriamente está em nós. Porque se o Espírito de Deus habita em mim, o fruto está em mim. Agora, ele vai fluir, ele vai vir, eu vou usar uma expressão errada, está ali a professora Anete, mas eu estou falando só para poder exemplificar, tá? Eu sei que está errado. Ele vai sair para fora se eu observar a palavra, porque senão eu vou impedir. Pastor, mas eu posso impedir uma ação do Espírito Santo? Posso, porque o apóstolo Paulo fala, não entristeçais o Espírito Santo que habita em vós, não apagueis o Espírito Santo. Então eu posso. E como que eu faço isso? Tendo atitudes contrárias. Ao invés de dar lugar ao fruto que já está em mim, eu não tenho que buscar o fruto, porque o Espírito habita em mim. Eu fui selado, eu fui batizado quando eu tive encontro com Cristo. Você pode dizer amém? Então, ele está em mim e ninguém vai tirar. Agora eu posso apagar, eu posso impedir se eu der lugar à minha carne, e aí eu vou entristecer Jesus. E eu, olhando lá no fruto, né, que é o amor, e todos os outros são consequências do amor, mas eu coloquei aqui amor, longanimidade e mansidão. Peguei só esses três. Pastor Franco, no início do culto, ele lembrou daquilo que o Jair falou no domingo pela manhã, sobre o que vem sendo conversado, onde nós não temos acesso, né? Falou muitas coisas, até que eu nem sabia disso, né? De reduzir o tempo de culto, de não poder fazer culto ao ar livre, enfim, uma porção de coisas, e nós sabemos que muitas outras coisas estão acontecendo por aí, uma perseguição contra a igreja, né? São coisas assim demais, e que elas vão acontecer porque é o cumprimento da palavra de Deus. Mas, irmãos, quando nós lemos esse texto de que Deus se fez carne, o Deus Santo se fez carne, numa carne como a nossa, e que ele veio porque ele amou. Ele conhecia como conhece os homens e mulheres. Mas ele veio para estar no meio desses homens, para dar vida para esses homens. E aí, se nós começarmos a refletir nessa questão do amor, na questão da longanimidade, longanimidade é paciência, é ser longânimo como Deus é. Porque senão ele já teria destruído a todos nós. As misericórdias dele se renovam a cada manhã, não é assim que diz a Bíblia? Amém? Isso é a longanimidade de Deus, é a paciência de Deus conosco. Porque se Deus não fosse longânimo, nós já teríamos sido destruídos. Só hoje que nós já fizemos de errado, pensamos ou sentimos no nosso coração, já estaríamos fulminados. As reclamações, as murmurações, as atitudes de falta de amor, de falta de compaixão, nós já estaríamos fulminados. Mas como Deus é longânimo,
Ele é paciente, nós estamos ainda inteiros aqui. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus, porque nós estamos inteiros aqui por causa da longanimidade de Deus. Então, irmãos, se nós deixarmos fluir de nós, pelo Espírito, esse amor, o amor da Bíblia, o amor de Deus, termos paciência, sermos longânimos uns com os outros e sermos mansos uns com os outros, nós já teremos um grande sucesso e nós vamos, além de sermos beneficiados, porque isto traz um bem-estar muito grande. Eu creio que você já passou por experiências assim, que você foi tremendamente magoado, que você foi tremendamente injuriado, que você foi tremendamente ofendido, massacrado, e naquele momento você ficou quieto. É difícil. Parece que você está engolindo uma lajota inteira. É muito difícil porque a carne quer reagir. A carne, ela é, né, como eu falo, ela é tinhosa, ela quer reagir. Mas quando você fica quieto, eu creio que você já passou por essa experiência, porque você é um crente, uma crente, né? Quando você fica quieto, você sente um bem-estar tão grande, porque o Espírito ficou feliz com você, porque Jesus ficou feliz com você, porque você não deu lugar à carne e você deu lugar ao Espírito. E aí o nome de Deus foi glorificado e nós fomos chamados para a glória de Deus. Você pode dizer amém? Nós fomos chamados. Nós aqui, aqueles que vão ver esse vídeo, porque isso não é uma live, mas está sendo gravado, aqueles que vão ver isso aqui, foram chamados. Mas chamados para quê? Para glorificar a Deus. A nossa missão aqui na terra, além de pregar o Evangelho, de dizer para as pessoas deste amor de Deus que se fez carne na sua santidade, na sua pureza, na sua justiça, se fez carne para poder habitar no meio de homens pecadores, né? Além disto, de proclamar esta salvação que Jesus veio dar, nós fomos chamados para poder louvar. Nós temos o dever de louvar a Deus, porque nós somos servos e Ele é Deus, Ele é Rei, Ele é eterno. É por isto que o apóstolo Paulo mesmo, falando lá em Filipenses, no capítulo 2, quando ele fala, né, do sofrimento de Jesus, e ele diz assim que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, e ao nome de Jesus todo o joelho se dobrará e confessará que Jesus é Senhor. Então nós fomos salvos, irmãos, para podermos viver essas coisas, amando, sendo pacientes, sendo mansos, amando as pessoas, não ofendendo as pessoas, para exaltarmos o nome de Deus. Toda vez que você exerce isso aqui, que você dá lugar ao Espírito Santo, ao invés de dar lugar à carne, você glorifica o nome daquele que é digno de louvor, que é digno de tudo aquilo que é bom. Não adianta, irmãos, nós aprendermos alguns cânticos de adoração, que nós chamamos de cântico de adoração, e cantarmos. Isto não adianta. Deus quer ver a nossa vida, a nossa atitude, o adorando, o exaltando. Você pode dizer amém? Porque o Verbo se fez
carne e habitou no meio de nós, cheio de graça, cheio de verdade. Ele é a luz do mundo. E Ele deu essa responsabilidade para nós, para sermos luzeiros, para sermos luz no meio das trevas. E nós só seremos luz se essas coisas se apresentarem, se manifestarem na nossa vida. Você pode dizer amém? Então, o tempo todo, irmãos, para nós finalizarmos, né? E não coincidentemente, mas porque o culto, né? Ele não é feito por nós, mas o pastor Laci leu, né? Na hora que ele veio fazer aqui o dízimo, ele leu lá em Efésios no capítulo 5, não precisa colocar não, pastor Franco, e ele, versículo 2, que diz assim: e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Você pode dizer amém? Então que nós, meus amados, a começar por mim, que nós possamos viver em amor, que nós possamos ser pacientes uns com os outros, que nós possamos ser mansos, porque as pessoas lá fora estão clamando, como nós falamos, as pessoas lá fora estão gritando por socorro, pedindo socorro. Os nossos vizinhos, as pessoas que conhecemos, parentes, estão gritando por socorro porque estão sofrendo. E eles precisam ver estas coisas em nós. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Amém?